Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason Isidio aqui novamente para continuarmos então a nossa playlist a respeito dos conhecimentos de genética e biologia molecular. E hoje então nós falaremos do splicing, mas não o splicing da última aula, e sim o splicing alternativo. Bem pessoal, na última aula nós conversamos então a respeito dos mecanismos normais do splicing. Falamos um pouquinho a respeito do spliceossomo, que realiza esse mecanismo fantástico que está presente nos núcleos das nossas células. Quem não assistiu essa aula, clica aqui em cima para assistir. E basicamente, então, pessoal, existem 3 sequências consenso que são identificadas pelo spliceossomo para justamente conseguir retirar os introns dos nossos pré-RNAs mensageiros. Essas sequências consenso estão representadas aqui embaixo. Então, nós temos aqui um GU, o A, que é justamente esse pontinho aqui de ramificação, e um AG. Vejam, pessoal, nós já discutimos aqui nesse curso algumas sequências consenso, por exemplo, dos promotores gênicos, que são bastante amplas, que são difíceis de serem encontradas aleatoriamente nas nossas moléculas. Mas vejam aqui que a definição de um início de um intron é basicamente aqui marcada por uma guanina seguido por uma uracila, e o final de um intron é basicamente marcado aqui por uma adenina seguido de uma guanina. Vejam também que existe uma grande variabilidade aqui no final dos exons. Por exemplo, 80% das vezes aqui aparece uma guanina, mas existe então 20% de chance de outras bases aparecerem aqui. E o início aqui do outro exon, né, temos uma guanina ali com 60% das vezes, ou seja, 40% das vezes podemos ter outras bases. Essa grande variabilidade e essas sequências consenso muito pequenininhas fazem com que a gente possa ter aqui grande variabilidade no nosso splicing. Não estou nem chamando a atenção de vocês aqui da terceira sequência consenso, que é apenas uma única adenina espaçada aqui de 15 a 45 ribonucleotídeos do final do intron, porque a coisa fica ainda mais complexa. Eu acho que vocês já entenderam bastante bem o meu ponto aqui, só pensando no início e no fim de um determinado intron. Pois bem, para exemplificar então o splicing alternativo, ou seja, uma variação nos mecanismos de splicing, eu trouxe aqui para vocês uma figurinha do livro que mostra aqui então o gene da beta-globina, que serve então para produzir a proteína beta-globina, e uma falha nessa proteína aqui, pessoal, dá origem ao que a gente chama uma hemoglobinopatia, mais especificamente uma beta-talassemia. Então vejam aqui o caso da letrinha A, onde nós temos o transcrito primário de RNA mensageiro normal, ou seja, com o exon número 1, está aqui em azulzinho, o intron número 1 aqui será retirado, e está representada a retirada dele pelo spliceossomo justamente aqui em vermelhinho, e o intron número 2 aqui também será retirado, será editado, né? Será spliceado, que nome feio em português, né? Pelo spliceossomo, e retirará ele aqui, unindo então esses 3 exons bonitinhos aqui em azul, que farão parte da sequência do RNA mensageiro maduro da beta-globina. Bom, essa é a situação normal, mas vamos olhar aqui agora na letra B, uma única mutação, pessoal, aqui representado pela essa flechinha aqui em preto. Essa única mutação, essa única alteraçãozinha de base ocorreu aqui justamente no final do primeiro intron. Ou seja, ao invés do spliceossomo cortar esse intron aqui, ele se perdeu e foi cortar lá na frente. Ou seja, ele eliminou aqui o intron número 1, desculpem, eliminou o exon número 2 e eliminou o intron número 2. Ou seja, o RNA mensageiro maduro aqui da beta-globina, nesse caso, com esse único erro, perdeu o nosso querido exon número 2. Ou seja, nós já temos aqui uma variação e, infelizmente, essa variação vai dar uma alteração no RNA que vai alterar a proteína e que vai dar a doença chamada beta-talassemia. Vamos aqui agora para a letra C. Ó, aqui, infelizmente, agora a mutação ocorreu lá
no final do intron número 2. Está aqui representado pela setinha em preto. Essa mutaçãozinha aqui no final, então, faz com que ao invés do spliceossomo cortar todo esse grande intron fora, na verdade, ele se perca um pouco aqui na historinha e, como a figurinha mostra, né, ative um sítio oculto de splicing. Ou seja, ele acaba cortando um intron menor do que originalmente ele deveria ser. Essa situação aqui vai acabar fazendo o quê? Um exon número 3 que tinha só esse pedacinho original aqui, em azul escuro. Agora ele tem todo esse pedação aqui. Tudo isso vai virar proteína, porque essa informação vai chegar agora lá no ribossomo. E a gente tem ainda uma situação aqui representada pela letra D, onde a única mutação que ocorreu foi nesse ponto aqui da flechinha. Então, uma alteração de uma base ali no nosso pré-RNA mensageiro. E essa alteraçãozinha fez com que agora o intron que deveria sair inteiro seja cortado nesse pedacinho e seja cortado esse pedacinho aqui. Então, nós temos aqui, basicamente, a criação de um novo exon. O número 1 original está aqui, o número 2 está aqui. Esse cara não existia e ele vai aparecer. Agora eu vou chamar ele de 3A, porque o 3B aqui era o original. Nessa figurinha, pessoal, eu estou falando de um splicing alternativo que causa um problema, que causa uma doença grave em seres humanos. Mas, na verdade, saibam que 75% dos nossos genes sofrem um splicing alternativo. Ou seja, o splicing alternativo é uma condição de maioria. Ele é o fenômeno comum. 3/4 dos nossos genes têm splicing alternativo. E isso é altamente sensacional e fabuloso para que nós possamos nos adaptar ao ambiente, da maneira com que nós se adaptamos. Então vejam aqui agora um outro gene, o gene da alfa-tropomiosina, que é um gene envolvido aí em contração muscular. Ó, os exons estão representados agora aqui numa corzinha, parece o mel, e os introns representados aqui num laranjinha mais claro. Ou seja, o que seria o normal? Todos esses introns aqui serem retirados e os exons serem reunidos para fazer, né, o nosso RNA mensageiro maduro, que depois daria origem aí à proteína alfa-tropomiosina. Mas vejam o que o splicing alternativo ele é capaz de fazer se a gente considerar células de órgãos diferentes. Então tá aqui, ó, músculo estriado, músculo liso, fibroblasto ou o encéfalo, né, parte do nosso cérebro. Vejam que o RNA mensageiro maduro lá no músculo estriado, ele vai ter aqui, ó, o exon número 1, saiu o intron, ixi, já saiu aqui o exon número 2. Aqui o exon número 3. Ixi, já saiu o exon número 4. Vamos dar uma olhada aqui para ficar mais curta essa aula. Vamos olhar lá o encéfalo. Tá aqui o nosso exon número 1. Saiu o intro. Ih, perdi o 2. Cadê o 2 aqui? O 3 está aqui. Beleza. 4. Perdemos o 4. 5. Tá aqui. Aliás, o 5 está presente em todos os caras aqui desse exemplo. Que interessante, né? Vamos dar uma olhada na parte final aqui. Olha só. Era para existir nesses tecidos todos um exon gigantão desse tamanho. O que acaba acontecendo? No encéfalo ele fica só com esse pedacinho aqui. No fibroblasto ele fica só com esse outro pedacinho aqui. E no músculo estriado ele nem tem nenhum pedaço desse exon final. Que loucura, né? Mas sim, essa é uma questão adaptativa que faz com que o nosso único gene para alfa-tropomiosina, que é exatamente o mesmo no estriado, no liso, no fibroblasto ou no encéfalo, possam produzir proteínas levemente diferentes que são funcionais para o nosso organismo. Bom, pessoal, os mecanismos moleculares do splicing alternativo são bastante complexos, mas como vocês sabem, o meu intuito aqui é fazer vocês terem a curiosidade de entender as partes básicas e, de repente, depois se aprofundar para as partes mais difíceis.
Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra no próximo episódio com toda certeza. Um grande abraço e até lá!